É, vamos falar que ela é muito ativa, essa influência. Porque desde que eu nasci no meio do cristianismo, né? Mas meu pai era católico e minha mãe ela foi pro catolicismo também junto com meu pai. Só que aí depois minha mãe resolveu voltar para a igreja evangélica e meu pai também foi junto com ela, que ele gostou mais. Só que, tipo, eu acho que na minha opinião depende mais de cada pessoa, porque no início, mas até agora, eu acreditava em Deus, sempre acreditei muito em Deus, mas quando eu era criança. Conforme eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo mais o meu lado mais crítico sobre todas as coisas. Vai de pessoa para pessoa, né? Aí teve um tempo que eu fui realmente ateu, que eu não acreditava nessas coisas, mas tipo, eu achava muito que era muito mitologia, essas coisas, sabe? Só que eu sempre coloquei um dilema, que é tipo, eu nunca posso ridicularizar ou falar que aquilo não existe, não é verdade, a não ser que eu tenha estudado sobre aquilo. E eu não tinha estudado sobre o cristianismo e essas coisas. Aí eu peguei para estudar realmente. E hoje em dia, eu sou cristão, mas eu acredito fielmente no Deus da Bíblia justamente por algumas coisas que eu ainda estou estudando, mas são argumentos não que me favorecem, são argumentos sólidos. Que é o quê? Se eu não me engano, os Salmos, Provérbios, foi escrito mais ou menos há uns 1000 anos atrás, 500, por aí. Ele é antes ou depois? Ele é antes de Cristo. Antes de Cristo. É um livro que passa muita sabedoria, sabe? Tipo, são palavras vivas que valem desde o ano 200 até 2025, a data que está gravando isso. Tipo, são palavras eternas. Eu acredito que somente uma pessoa inspirada por Deus, ou Deus realmente, consegue escrever palavras que realmente são vivas até hoje. Porque passaram inúmeros filósofos, mas que falaram sobre sua filosofia, só que hoje em dia são mais ridicularizadas, querendo ou não, suas filosofias. Alguns, né, filósofos, não todos, que alguns entram mais no meio mais ambíguo, né, as ideias deles. Só que, tipo, são ideias que já são desconstruídas de alguns. Mas, por exemplo, as letras que está nos livros de Salmo, no livro de Salmos, eu acho muito forte, sabe? Tipo, eu acho que só realmente uma presença de Deus realmente escreveria aquilo. Porque hoje em dia, a gente vê várias pessoas... Calma aí, corta, sabe que você vai cortar, né? Ai, desculpa. Só na edição, fiote. Isso aqui é um arquivo bruto de 20 GB. O que eu tô querendo dizer, por exemplo, antigamente não existia escolas públicas, né? Em geral, sabe que a criança nasce, tem o RG, vai direto para a escolinha, essas coisas. Como que como que essas pessoas que não tiveram escolaridade, não tiveram essas coisas, conseguiram escrever essas palavras tão refinadas, sabe? Então, ao meu ver, eu acho que só realmente Deus poderia ter escrito aquelas palavras, sabe? Porque não importa quantos anos passam, ela sempre será válida. A gente pode estar no ano 3200, elas sempre serão muito sólidas, elas serão sempre bem estruturadas. Então, por isso, a pergunta inicial é se os seus familiares, antepassados ou atuais influencia na sua crença, e eu digo que não, porque a partir do momento que eu resolvi olhar com meus próprios olhos, eu ignorei todo o resto, sabe? Tipo, não importa o que... Não é que não importa, né? Não importa o que minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã acredita, eu tava tentando enxergar com meus próprios olhos. Eu ainda enxergo com meus próprios olhos. Por isso, então, eu acho que eles não influenciaram, mas só deram... Aí, influenciaram, sim, então, de certa forma. Eu estudar sobre, mas quando eu crescer, né, quando eu ficar mais velho, eu quero fazer uma faculdade de teologia, porque eu gosto muito de estudar... Vem pra PUC, filho! Eu gosto muito de estudar sobre essas coisas, sabe? Eu acho que a gente afirmar algo, a gente afirmar que tal coisa não é verdade, simplesmente por a gente ter visto algo muito superficial falando sobre aquilo, eu acho que está muito errado. Tipo, por exemplo, eu tenho 17 anos, eu acredito que eu vivi, acho que são uns 15% da minha vida toda ainda, eu acho.
eu acho que a vida tem muita coisa para conhecer, sabe? Por exemplo, agora a gente está gravando uma biblioteca. Imagina quantas ideias esses livros devem ter. Eu fico muito impressionado que um livro dessa grossura pode conter ideias que podem transformar a sua cabeça. E existem vários aqui ao meu redor agora. Eu estudo numa escola pública onde tem esses livros e eu tenho acesso a essas informações. Então, é isso. Eu acredito que eles influenciaram, então, de certa forma, só que só eu estudar sobre. Aí iria de mim, né? Se eu acreditar ou não. E eu digo e repito, eu acredito.